Boa tarde, eu sou Tal Assunção, performer e pesquisadora em canção lírica brasileira, declamadora, como eu gosto mais de dizer, intérprete das artes vocais, preparadora e reeducadora vocal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto Coral por Amor por mais esse Cantáguas, porque acho que é o terceiro Cantáguas que eu tenho a oportunidade de participar, e por mais essa participação nesse Cantáguas também. Além de poder mostrar meu trabalho de cantora, agora poder falar um pouquinho das bases que eu utilizo para o meu trabalho como preparadora e reeducadora. Vamos lá. Os pilares básicos da técnica vocal. Uau, parece muito mais complicado do que é, minha gente. Vamos lá. Regrinhas, premissas que a gente vai utilizar. Você é um instrumentista da voz. E aí eu vou fazer um paralelo entre o instrumentista do violão e o instrumentista da voz. O instrumentista do violão, ele usa a mão dele para tocar a corda. Você, instrumentista da voz, vai utilizar o impulso da sua expiração. Mas é a corda vocal do violão que vibra, e é a nossa prega vocal também que vibra. Ambas fazem sons muito mais suaves e pianinhos do que nós queríamos e precisamos. É aí que entra a ressonância. A nossa ressonância, a ampliação do nosso som acontece no rosto, nas cavidades do rosto, no corpo, né? Mas predominantemente na parte da cabeça e do rosto. E o violão em sua madeira. Então, a madeira do nosso instrumento é osso, articulação, cartilagem e osso, certo? Faringe e suas diferentes partes, rino e orofaringe. Mas não vou entrar nessas coisas muito técnicas porque a gente tem só 15 minutinhos. Mas nós, instrumentistas da voz, então, temos que lembrar disso. E temos que lembrar, então, como é importante cuidar do nosso trato vocal. O trato vocal, ele é do lábio, daqui de fora, até abaixo das pregas vocais, se eu não me engano. Mas eu deixo descrição, referência bibliográfica, vocês conferem se eu não errei, mas é isso sim. E nesse lugar aqui, é o lugar que tem que estar hidratado, mucosa, muito bem, na umidade correta, né? Não pode estar muito ressecado. Aí é nessa hora que uma rinite, uma sinusite começam a atrapalhar o cantor, porque está acontecendo que está mudando tudo por dentro de sensação, fica tudo mais comprimido, inchado, pegajoso, e aí aquele som que foi produzido lá na prega vocal, pequenininho, quando chega esperando ser ampliado na nossa madeira está em condições completamente adversas e a coisa não flui. Aí a gente sente a voz pesada, etc. Então, vamos lembrar que ressonância é básico, básico, básico. Respiração é básico, 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 tanto quanto andam juntas e de mão dadas. Então, quando a gente encara o nosso instrumento, né, com essa coisa de ver a fonte do som e a ampliação do som juntas, a gente começa a conciliar respiração com articulação e dicção da fala. E aí eu vou falar da fala porque são das palavras, são os fonemas, né? Quando a gente começa a fazer fonemas, a gente começa a trabalhar lábios, língua, dentes. A gente então muda o formato bucal de diferentes formas. A nossa língua é quase uma palheta. E por ela, dependendo de como eu posiciono, eu faço z, j, v, z, certo? E aí a coisa começa a ficar muito rica, né? Então eu vou falar palavra e vou falar fala, né? Porque o canto tem esse diferencial em relação aos outros instrumentos. Mesmo que não tenha um texto, que seja um o tem sua forma e tem então um movimento de língua, céu da boca, lábios, a campana que se faz no o, e então os pilares são respiração e articulação e dicção, tá?
Esses são os pilares. Quando você tiver consciência de como influencia isso, de como funciona isso, quando eles estão trabalhando juntos, você está pronto para procurar qualquer estética vocal. Porque você vai saber perceber se você entendeu o que o professor daquela estética está te falando. Você vai entender se aquilo está funcionando para o seu corpo, certo? E aí eu vou passar aqui alguns exercíciozinhos para a gente poder conversar mais sobre isso. Vamos começar pela respiração? Respiração. Todo mundo respira, senão a gente não estava vivo. Mas a gente tem uma diferença. Quando a gente quer falar, a gente está meio... A nossa madeira está toda acolchoada. Por quê? Porque a bochecha está próxima do dente. Aí eu resolvo que eu quero falar e eu quero chamar alguém lá do outro lado da rua. E aí eu, fulano! Eu já mudei, eu já ampliei o espaço da minha voz e armei o meu corpo. Fulano! Né? Então, quer dizer, a gente sabe fazer isso. E no canto, a gente tem que aprender a fazer isso na medida que a gente quer. A gente tem que acionar isso consciente e por mais tempo. Certo? Então a gente começa a trabalhar uma respiração baixa. Vamos reeducar a respiração. Respirar só aqui. Ou quando alguém fala, respira profundamente, vários alunos fazem assim pra mim. Mas é profundamente, gente, não é pra cima, tá? Então eu vou falar pra vocês, sintam que tudo isso aqui tem que expandir. Costela aberta e abdômen mais baixo. É por isso que muitos professores de canto pedem pra você jogar a barriga pra fora, porque quando você joga a barriga pra fora, fica meio impossível puxar o ombro junto. Tenta puxar pôr o ombro pra cima e a barriga pra fora ao mesmo tempo, você não consegue. Então ele impede você de fazer um vício ruim. Por isso que o professor pede pra você usar essa coisa do abdômen expandido pra baixo, pra frente. Tá? É uma maneira dele corrigir um mau hábito seu dessa parte de colo e ombro, que automaticamente tensiona o pescoço e influencia um pouco também no espaço da sua laringe, que tá com as suas preguinhas vocais lá dentro, né? Então, o nosso corpo tem que ser proativo, tá? Dica: se você não entendeu muito bem o que é essa sincronia entre dicção e respiração, se você se admira com alguma coisa, então é isso, né? Então é isso, você já fez um diferente. Se alguém te faz uma surpresa boa, você tá admirado. Eba! Você já fez o som com o que a gente chama de uma ressonância mais alta, tá? Que é mais na máscara, que o professor de canto gosta de falar. Se você ficar irritado com alguma coisa, ou meio decepcionado, desconfiado, você já faz aquele... não tô gostando disso não é? Você também já sentiu o céu da boca mexer diferente lá, a língua fazer diferente? Se você se entusiasma com uma coisa, também mudou o formato. E também mudou o formato e ficou mais alto, né? Ficou mais alto o som. Aí se você se assusta, aquele curtinho, né? E aí? É diferente, não é diferente? Então a gente já sabe fazer isso. A gente tem que aprender a fazer por mais tempo. E um depende do outro. Então comece sempre soltando o seu ar. Solta, 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 solta todinho o seu ar. Quando você inspirou, observa se você fez como eu, que ampliou essa parte, ou se você suspendeu os seus ombros. Outro exercício muito importante e de ótimo, porque exige que você esteja realmente mandando um fluxo de ar contínuo, é bem levinho. Vibração de lábio, ou vibração da língua atrás dos dentes superiores. Ou conseguir fazer uma fricativa, que é um V, um Z, um S, X, F, contínuo, sem uma vogal.
tá? Então, é com o uso da musculatura facial, fazendo, certo? Fazendo esse... E aí você vai ter a oportunidade de entender aquilo que eu falei, das palhetas que a gente cria quando tá usando a articulação bem corretinha, certo? Quando você vai fazer um boca chiusa, esse boca chiusa mesmo, nunca, ó, ele tem que arredondar isso aqui. Isso aqui tem que ficar muito soltinho e maleável. Então, você põe a mão aqui e pensa num M. Seu lábio está vibrando, o som está saindo pelas fossas nasais e ele está na sua máscara, que o seu professor chamaria. E você consegue fazer esse M contínuo dentro da boca sem força se você acionar isso aqui. E um teste que você pode fazer é esse que eu fiz agora. Você bota a língua na posição de Z e dá uma tração abdominal. Z, Z. Aí na de S. Na de F. Você vê que tá sem vogal, tá sem definição, tá sem direcionamento, mas tá funcionando, então tá sincronizado. E uma outra dica para você não ter medo de careta. E aí é para isso que tá esse meu batom vermelho aí, que eu gosto, mas ele é um batom didático. Então, outros exercíciozinhos para você acordar aquilo que eu falei sobre articulação e dicção. Para ter uma boa articulação e dicção, você precisa de movimento, de maleabilidade, de flexibilidade facial, de língua e de lábios, né? Então, você chega a ver a parte de dentro da minha boca, né? A mucosa. Lá, a carne interna da boca. Com isso, o que eu fiz? Eu tirei toda aquela bochecha encostada do dente, né? Eu ampliei o meu espaço bucal. Quando eu faço essa ampliação, muda o som da minha voz por causa daquela ideia, eu vou fazer outro paralelo. Imagina se eu colocar um monte de espuminha ou de tecido dentro da madeira do violão. Eu não vou amortecer um pouco? Vou diminuir quanto reverbera a corda? É a mesma coisa. Então, eu vou controlar o volume da minha voz com o fluxo de ar e o posicionamento que eu der de espaço bucal. Juntos, de mão dadas, tá? Então, são 2 pilarezinhos, ou 3, se você quiser colocar o de propriocepção. Porque são essa propriocepção, essa capacidade de perceber o que acontece com o seu corpo, que vai te ajudar a tatear se você está fazendo mais força do que precisa. Quando você controla o seu fluxo de ar, você ganha dinâmica na voz. Mas essa dinâmica também depende um pouquinho de como você trabalha e articula aqui em cima. Não basta só jogar o ar, você pode acabar travando alguma coisa se você disposicionar demais a sua laringe, se você de alguma forma tensionar isso aqui, você trava o agudo do mesmo jeito. Então, nossa palestrinha está terminando, mas eu tenho um canal no YouTube que vai estar aqui embaixo, eu deixo as referências bibliográficas, Instagram e tudo mais para vocês tirarem dúvidas. Lembrem-se, no canto, o melhor guia são as nossas sensações e a nossa consciência de ouvido interno e externo. Uma boa tarde, continuem com a gente no Cantáguas.